Olá, eu me chamo Ágata Chanandra, sou a monitora da disciplina de Química Geral 3 pelo Departamento de Química Inorgânica no período de 2023.2, orientada pelo professor Carlos Bauer Boixat. Neste vídeo, irei abordar alguns tópicos relevantes sobre as propriedades da tabela periódica para vocês. A tabela periódica ela é organizada de acordo com o número atômico dos elementos, que é a quantidade de prótons diferente para cada elemento. Com a tabela periódica é possível identificar a camada de valência, a distribuição eletrônica e o NOx dos elementos. Tudo isso a partir do grupo e do período. Os grupos, então, ou também chamados de famílias, são as colunas, ou seja, a vertical, e os períodos são as linhas horizontais. Sobre as propriedades da tabela periódica, podemos destacar a carga nuclear efetiva, o raio atômico, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. São essas propriedades que vamos tratar nesse vídeo. Começando pela carga nuclear efetiva, que é a base para entender todos os outros. A carga nuclear efetiva, que é simbolizada pelo esse F, é a atração exercida pelo núcleo do átomo sobre seus elétrons de valência. Ela pode ser calculada pelo número atômico, que é representado pelo Z, menos a blindagem, que é representada pelo S. O número atômico é o próprio da tabela, mas a blindagem ela é calculada segundo algumas regras que a gente vai ver no próximo slide. Mas então, qual é o conceito de blindagem? A blindagem é a barreira que um elétron realiza em relação a outro posterior. Assim, didaticamente falando, é como se fosse uma barreira que vai atuar para diminuir a intensidade que os prótons atraem os elétrons conforme se afasta do núcleo. Então, vamos supor que um elemento tem um número atômico 26. Ele deveria atrair os elétrons de valência com 26 de intensidade, podemos dizer, né? Que seria a própria carga do núcleo. Mas isso não acontece porque os elétrons que estão entre o núcleo e o elétron de valência, que é o mais externo, eles vão atuar como uma blindagem para que essa força exercida não chegue com 100% de carga. Por isso que a gente subtrai a blindagem no cálculo de carga nuclear efetiva. Mas ainda tem um outro ponto também. O efeito de blindagem ele não é calculado com a carga cheia do elétron por conta do poder de penetração do elétron. Então a gente pode pensar assim: os elétrons estão em constante movimento. Dentre esses movimentos que eles fazem, uma vez ou outra pode acontecer de um elétron ficar na frente do outro, e por isso ele pode servir de blindagem. Mas isso não acontece o tempo todo, porque eles não estão parados, eles não estão estáticos. E isso vai afetar o valor que ele vai atuar na blindagem, que vai ser calculado no próximo slide, porque cada camada tem um valor. Agora, olhando aqui o gráfico ao lado, a gente vê que a carga nuclear efetiva ela aumenta de forma gradual ao longo de um período, que é o observado aqui entre o lítio, berílio, até o neônio lá em cima, que são todos do mesmo período. Isso acontece devido ao aumento do número de prótons no núcleo e uma blindagem não tão forte. Porque assim, em um mesmo período, o próton aumenta em 1, enquanto a blindagem ela não vai aumentar em 1, porque os elétrons são adicionados na mesma camada. E como eu falei, para cada camada é um valor diferente. Então, o que acontece é que a blindagem é menor, enquanto o número de prótons aumenta. Por isso que a carga nuclear efetiva aumenta gradativamente. Generalizando, nós podemos dizer que a carga nuclear efetiva ela aumenta da esquerda para a direita em qualquer período da tabela periódica. Mas se a gente também observar, tem um outro fator nesse gráfico. Do neônio para o sódio, a carga nuclear efetiva despenca. Isso acontece por conta da mudança de camada, que vai acontecer, que vai afastar mais do núcleo os elétrons. E por isso a força exercida vai ser menor, por conta do afastamento. Essa parte de conceito da carga nuclear efetiva é bem importante vocês terem em mente, porque ela que vai ajudar a entender as outras propriedades. Agora nós veremos as regras para o cálculo de blindagem na carga nuclear efetiva, e também dois exemplos. Nesse momento eu aconselho vocês pausarem o vídeo e ler as regras, porque eu vou desenvolver o exemplo usando essas regras. Uma coisa importante que eu não falei antes é que o cálculo da carga nuclear efetiva é calculado para o elétron da camada de valência, que é a última camada,
seguindo aquela ordem de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 e assim vai. Nesses dois exemplos ao lado esquerdo, a gente pode ver que foi organizado pela distribuição eletrônica, seguindo aquela regra lá do diagrama de Pauling. Mas, se achar melhor para visualizar os blocos, pode separar os grupos das camadas, em ordem, né? Como eu falei antes. Então, dessa forma, vai juntar todos da primeira camada, todos da segunda, todos da terceira, e assim até a última camada, que seria a de valência. Se fizesse desse jeito, por exemplo, aqui do lado, seria preciso inverter as camadas 4S e 3D. Assim, todos da terceira camada ficariam juntos e a 4 separada ficaria por último, que é a camada de valência. Mas se isso for confundir ali a sequência do diagrama de Pauling, não tem importância, pode fazer como uma distribuição normal, só tem que ficar atento nas camadas, porque as camadas são importantes para as regras. Agora, voltando para a explicação dos exemplos, né? No primeiro caso aqui, nós temos o ferro, que tem um número atômico igual a 26. O número atômico é o Z. Primeiro, a gente tem que identificar o elétron de valência, que é o elétron da última camada. Como é possível ver aqui nesse exemplo de cima, a última camada é a 4 e a sua subcamada é a 4s. Então, a gente conclui que o elétron desejado está na camada 4s. Essa camada a gente vai chamar de N, que é a camada desejada. A camada 3, ela vai ser referenciada como N-1, porque é a camada anterior. A camada 2 vai ser referenciada como N-2, porque ela vem antes da 3. E a camada 1, ela vai ser referenciada como N-3, que é a mais interna. Sempre vai subtrair 1 conforme a camada vai ficando mais interna. Então, a 4 é N, a 3 é N-1, 2 é N-2 e a 1 é N-3. Sempre subtraindo 1 conforme vai ficando mais interno. Tá, então agora a gente já determinou o número atômico e as camadas. Agora a gente só precisa aplicar as regras de blindagem, que são essas ao lado. De acordo com a primeira regra, todos os elétrons em qualquer grupo à direita do grupo desejado não terão influência para o cálculo de blindagem. Ou seja, ali, se tivesse algum elétron em camadas posteriores a 4, não teria um efeito de blindagem. Por exemplo, seria a camada 5, 6, eles não atuariam na blindagem. Isso faz todo sentido se a gente pensar que a blindagem é quando um elétron protege o outro em relação à interação do núcleo com aquele elétron de valência. Então, ele precisa estar entre os dois, entre o núcleo e o elétron de valência. Se ele está depois do elétron de valência, ele não vai atuar como uma barreira, ele não vai atuar como uma blindagem. Essa regra, ela se aplica quando o elétron desejado não é o da última camada, porque pode acontecer, por exemplo, de um exercício pedir o cálculo da carga nuclear efetiva para um elétron da camada 2p. Então, todos eles depois da 2p não terão influência, que seriam as camadas 3 e 4. Já nesse exemplo aqui que eu estou dando, o grupo desejado é o 4s, então não tem nenhum depois dele, não tem nenhuma camada 5. Não tem posteriores que vai se aplicar nessa regra. Por isso, para esse caso, a regra 1 não vai ser aplicada. Passando para a regra 2, todos os elétrons do grupo Ns e Np blindam um elétron de valência considerando um valor de 0,35. Ainda tem ali uma exceção também que ocorre para o hélio, mas isso não importa agora que a gente não está trabalhando com átomo de hélio. Nessa regra 2, todos os elétrons dos orbitais s e p que estão na mesma camada vão contribuir com 0,35 no cálculo de blindagem. É um valor baixo, mas atua na blindagem mesmo assim. Então, no caso do exemplo do ferro, só tem um elétron que está na mesma camada 4s, porque a camada 4s acomoda 2 elétrons, e a gente só precisa de um elétron para ser referencial, que é o que a gente está pensando no desejado. Então, só sobra ainda um elétron nessa camada 4s. Portanto, só tem um elétron contribuindo com 0,35. Então, a gente vai colocar no cálculo de blindagem, que é o S ali representado, vai ter 1 vezes 0,35, que é esse elétron, da regra 2. Seguindo a próxima regra, que é a regra 3, todos os elétrons na subcamada N-1, e isso serve para os orbitais S e P, eles vão contribuir para a blindagem com 0,85. Nesse caso, a camada N-1 é a 3. E as subcamadas S e P, elas vão englobar 8 elétrons. Esses 8 elétrons vão contribuir com uma blindagem de 0,85 segundo essa regra 3.
Por isso que no cálculo de blindagem, que é o S, a gente vai ter 8 vezes 0,85. Mas, nessa camada 3, a gente ainda tem a subcamada 3D, que vai entrar em uma outra regra. É uma regra à parte. Essa regra é a número 5. Na regra 5, diz que os elétrons dos orbitais D e F da mesma camada, nesse caso seria a camada 4, né? Seria a desejada. Não estamos tratando da 3 agora. Primeiro estamos falando da 4. Esses orbitais D e F da mesma camada vão contribuir com 0,35. É igualzinho à regra 2, isso não altera. Mas como a gente não tem esses orbitais D e F na camada 4, não vai ser relevante agora para a gente. Mas o mais importante vem agora, que na regra 5 também tem uma outra parte da regra, que é os elétrons dos orbitais D e F da camada N-1, ou seja, a mais interna desejada, eles contribuem com 1, que é a carga total daquele elétron. E isso também serve para as camadas mais internas, sendo a N-1, N-2, N-3 e por aí vai. Tudo que for anterior à camada desejada, sendo o orbital D e F, vai contribuir com 1. É uma carga diferente do que vista na regra 3 para a subcamada SP. E isso tem a ver com o poder de blindagem dos elétrons das subcamadas D e F, sendo eles mais fortes que os elétrons da subcamada SP. É uma outra explicação. Mas voltando para o cálculo, nesse caso da subcamada D, para a regra 5, a gente tem a subcamada 3D6. Nessa subcamada são 6 elétrons que contribuem com 1, de acordo com a regra 5 que a gente acabou de ver. Então, lá no cálculo de blindagem, a gente vai ter 6 vezes 1, que são esses 6 elétrons da subcamada 3D, mais interna. O restante é mais fácil. A partir da camada N-2, todos vão entrar na regra 4. Essa regra diz que todos os elétrons na subcamada N-2 e inferiores, ou seja, mais interno, que é N-3, N-4 e por aí vai, eles vão contribuir para a blindagem com 1. Esses são os casos ali que a gente vê nesse exemplo para o 2S, 2P e 1S. Todos eles vão contribuir com 1, porque eles são da camada N-2 e mais inferior, né? mais interno. Portanto, ali no cálculo da blindagem, a gente vai ver 8 vezes 1, que é o caso de todos os elétrons somados ali na camada N-2, que é a camada 2. A gente vai ter a subcamada 2S e 2P. Somando esses elétrons vão dar 8 elétrons. Por isso que multiplica 8 vezes 1. Todos eles contribuindo com 1. E no caso do 1S, a gente tem 2 elétrons da subcamada 1S contribuindo com 1. Por isso, vai também multiplicar ali 2 vezes 1. No total desse cálculo aí da blindagem, vai resultar no valor de 23,5. É um grande efeito de blindagem, né? Podemos assim considerar. Então, no cálculo da carga nuclear efetiva, que é o ZEF, é a última linha ali do primeiro exemplo, a gente vai ter o número atômico, que é o Z, ele vai ter o valor de 26, a gente já tinha visto isso antes, e a blindagem, que é o S, a gente acabou de calcular, que é 23,15. Então, fazendo essa continha, a carga nuclear efetiva vai ter o valor de 2,85. O exemplo que está abaixo é para o íon ferro, que é o cátion 3+. Eu deixo ele para vocês praticarem, tentarem por conta própria, assim, entenderem as regras. Lembrando que o cátion, ele tem 3 elétrons a menos. Esse vai ser retirado da distribuição eletrônica. Então, o cálculo do elétron de valência vai ser, nesse caso, para a subcamada 3D, que vai ser a nova camada de valência, porque como retiramos os elétrons, a camada 4 não vai mais existir nesse caso. A camada de valência vai ser o 3 e, portanto, o elétron ali desejado vai ser da subcamada 3D. Então, vai ser um pouco diferente o cálculo, deixo para vocês praticarem. No final de tudo, nós vimos a importância do cálculo de blindagem, porque sem a blindagem, o núcleo teria uma força de atração 100% no elétron de valência. Mas isso não é o que acontece quando a gente subtrai o valor da blindagem. É claro que também, para elétrons mais internos, a carga nuclear efetiva será bem mais forte, porque está mais perto do núcleo, né? Mas nesse caso, nós calculamos para o elétron de valência, que é bem distante. Então, quase não sente tanto
o efeito do núcleo sobre ele, essa força de atração. Se fosse o mais interno, o efeito de carga nuclear efetiva é maior, que ele está mais próximo do núcleo. Depois de entendermos melhor sobre a carga nuclear efetiva e seu efeito, podemos utilizar esse conceito para pensar nas outras propriedades também. A gente vai começar pelo raio atômico, então. O raio atômico representa a distância média do núcleo até a camada mais externa dos elétrons. Está ligado, então, ao tamanho do átomo. Em geral, tem dois fatores agindo nesse efeito. O número quântico principal, que é o número de camadas, né? E a carga nuclear efetiva, por isso a importância de entender ela antes. Pensando ali na tabela periódica, o raio atômico ele vai seguir uma tendência ao longo do período e ao longo do grupo. No período, que é a linha horizontal, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita, e de forma contrária, né, ele aumenta da direita para a esquerda, que é a forma que está representada nas figuras aqui ao lado. Está representando, então, o crescimento do raio atômico, que é da direita para a esquerda. A gente viu antes que a carga nuclear efetiva ela também segue uma tendência ao longo do período. Essa tendência é aumentar da esquerda para a direita, porque a gente aumenta o número atômico e tem uma habilidade menor. E isso tudo, esse efeito da carga nuclear efetiva, vai contribuir também para o raio, diminuindo o raio, na verdade. Então, pensa como se o núcleo estivesse puxando com mais força os elétrons externos, por conta da carga nuclear efetiva estar aumentando. Isso faz com que eles fiquem mais perto do núcleo e vai diminuir esse raio atômico. Ele vai estar encurtando esse raio, porque ele vai estar puxando com mais força devido à maior carga nuclear efetiva, que está aumentando da esquerda para a direita. Já de forma contrária, da direita para a esquerda, né, a carga nuclear efetiva diminui. Isso vai contribuir para que o raio aumente, porque é como se ele estivesse puxando os elétrons externos com menos força, vai estar deixando eles um pouco mais soltos assim, né? Então, em geral, a gente tem, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor é o raio. E também é válido para o raciocínio contrário, né? De quanto menor a carga nuclear efetiva, maior vai ser o raio. A gente pode dizer que eles têm uma relação inversa, né? Já ao longo do grupo, que são as colunas ali na vertical, o raio atômico ele tende a aumentar de cima para baixo, que é o que está representado também aqui nas figuras ao lado, o crescimento do raio atômico de cima para baixo. Um átomo que só tem uma camada, por exemplo, o hidrogênio aqui, que é um desenho que tem, ele é bem menor do que um átomo que tem, por exemplo, 3 camadas, que é o exemplo do sódio aqui também na figura. Esse raciocínio é bem fácil de entender, porque a gente pensa que quanto mais camada ele tiver, mais distante as camadas vão ficar, as camadas externas. Por isso que o raio vai aumentar. E também é válido de forma contrária o raciocínio, né? O raio vai diminuir de baixo para cima ao longo de um grupo, porque vai diminuir a quantidade de camadas ficando mais próximo do núcleo, a camada de valência. Isso vai diminuir o raio. Mas agora, para o raio iônico, tem diferença. Então, pensando nos cátions, eles são menores que os átomos de origem. Isso acontece porque os cátions, eles possuem mais prótons que elétrons, né? Eles são deficientes de elétrons, então tem mais prótons. Isso afeta o cálculo de carga nuclear efetiva, que o cálculo de carga nuclear efetiva, ele depende do número atômico, que são os prótons, e os elétrons que vão atuar na blindagem. Se mantém o mesmo número de prótons, mas diminui os elétrons, quer dizer que a blindagem está diminuindo. E isso quer dizer que a carga nuclear efetiva está aumentando. E como eu já falei também, a relação da carga nuclear efetiva e o raio é como se fosse inversamente proporcional. Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor é o raio. Isso já vai ser suficiente, então, para entender a lógica do raio iônico, né? Para os cátions, por conta do aumento da carga nuclear efetiva, o raio é menor. Tem alguns exemplos aqui ao lado do átomo de origem e o seu cátion, para vocês verem a diferença de tamanho, visualmente. Já para os ânions, a lógica é o contrário, né? Porque eles têm mais elétrons do que prótons. Então, na verdade, eles vão aumentar a blindagem e diminuir a carga nuclear efetiva. Então, em geral, para os ânions, a gente tem a menor carga nuclear efetiva, portanto, tem o maior raio.
já que são inversamente proporcionais. Também tem exemplos aqui do lado do átomo de origem e o seu ânion para vocês verem a diferença de tamanho. Tem embaixo aqui do texto uma observação sobre as espécies isoeletrônicas que vale a pena dar uma olhada se vocês quiserem. A próxima propriedade, que também é bem importante, é a energia de ionização. O conceito de energia de ionização diz que é a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro em seu estado gasoso. Então, é realmente o processo de remover um elétron, formando então um cátion. Esse processo é endotérmico, ou seja, com gasto de energia, porque a gente precisa ceder energia para o sistema para promover o estado excitado e a ionização do elétron. Pensando ali na tabela periódica, a energia de ionização tende a aumentar da esquerda para a direita ao longo de um período, como é visto ali na imagem do lado. E isso também é graças ao efeito da carga nuclear efetiva, porque a carga nuclear efetiva da esquerda para a direita, ela aumenta. O que a gente pode pensar para esse caso é, o aumento da carga nuclear efetiva, com esse aumento, o núcleo vai estar exercendo uma força de atração muito forte sobre os elétrons. Isso vai afetar na quantidade de energia necessária para remover esse elétron do átomo, porque ele está fortemente atraído. Ele não vai querer ceder aquele elétron. Por isso, precisa de mais energia e o elétron vai ser mais difícil de remover. E isso quer dizer que a energia de ionização necessária vai ser maior. Então, a gente pode dizer que a energia de ionização ela é proporcional à carga nuclear efetiva ao longo do período. Todas as duas crescem da esquerda para a direita. E diminui da direita para a esquerda, porque o raciocínio contrário também faz sentido. Na tabela aqui ao lado, a gente pode ver essa tendência ao longo do período, que nesse caso vai ser por terceiro período, Quando vai passando os elementos do terceiro período, a gente percebe que a energia de ionização tende a aumentar. Isso a gente falando da primeira energia de ionização, que é a segunda coluna ali da tabela, energia de ionização 1. Ela tende a aumentar, como a gente acabou de falar, que é a tendência da tabela periódica. Já pensando nos grupos, que lembrando novamente, os grupos são as colunas, tá? A energia de ionização, ela tende a aumentar de baixo para cima. E de modo contrário, ela diminui de cima para baixo. Esse efeito ele já é observado por conta do raio atômico. A gente pensa que quanto maior é o raio, mais fácil vai ser para remover esse elétron, porque ele vai estar mais distante do núcleo. Então, a força exercida ali do núcleo sobre esse elétron mais externo vai ser menor. Ele não vai puxar com tanta força aquele elétron externo. Por isso, é necessário menos energia para remover. Isso quando a gente tem um maior raio. Já quando o raio é pequeno, o elétron ele vai estar mais próximo do núcleo e ele vai sofrer essa atração de um jeito mais forte. Por isso, é necessário mais energia para remover esse elétron. No fim, a gente pode pensar que a energia de ionização ela é inversamente proporcional ao raio. Então, quanto maior é o raio, menor é a energia de ionização. E quanto menor é o raio, maior é a energia de ionização. Tem uma observação abaixo do texto sobre a estabilidade da subcamada, quando ela está preenchida ou semi-preenchida. Isso é importante também vocês darem uma olhada, porque são algumas exceções ali para alguns grupos, como o 2A e o 5A. A energia de ionização também pode ser afetada nos íons, e tem a ver com o efeito da carga nuclear efetiva sobre esses íons, Então a gente pensa, para os cátions, a carga nuclear efetiva é maior. A gente já viu isso no caso do raio iônico. E isso quer dizer que o núcleo tem uma força atrativa maior sobre o elétron da camada de valência, da camada mais externa. Por isso, a energia de ionização é maior para remover esse elétron. É realmente pensar que o efeito de atração está muito forte. Aquela carga nuclear efetiva está segurando aquele elétron. Então, para retirar aquele elétron, vai precisar de mais energia. Por isso que a energia de ionização aumenta com o aumento da carga nuclear efetiva, que é o caso visto nos cátions. Com esse exemplo, a gente também pode pensar que, para um cátion mais um, vai ter uma certa energia de ionização ali forte. Para um cátion mais 2,
vai ter uma outra energia de ionização mais forte ainda, porque está sendo retirado mais elétrons. Isso vai estar aumentando mais ainda a carga nuclear efetiva. E, portanto, a energia para retirar mais um elétron vai ser mais forte, vai ser necessário mais energia. Então, conforme você vai retirando elétrons, essa energia de ionização vai aumentando, porque vai ser mais difícil retirar o elétron. Ele vai estar mais atraído ali pelo núcleo. Já pensando de modo contrário, para os ânions, a carga nuclear efetiva é menor, porque tem mais elétrons do que prótons. Isso faz com que a energia necessária para remover o elétron seja menor, porque a gente tem que lembrar que a energia de ionização ela é proporcional à carga nuclear efetiva. Quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a energia de ionização. Quanto menor a carga nuclear efetiva, menor a ionização. Então, para os cátions, a carga nuclear efetiva aumenta, a energia de ionização aumenta. Para os ânions, a carga nuclear efetiva diminui e a energia de ionização diminui. Por último, nós veremos a propriedade da afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando um átomo neutro, no seu estado gasoso ali, ganha um elétron. Ou seja, é a afinidade do átomo pelo elétron adicionado. Desse jeito, a gente está formando um ânion, ele vai estar ganhando o elétron. A afinidade eletrônica é uma energia exotérmica, porque ela se trata da energia liberada pelo sistema. Então, ela vai ligar, assim, o quanto o átomo em questão ele quer ganhar aquele elétron. No caso, para a afinidade eletrônica, o efeito observado ali da tendência, ele vai ter a ver com a estabilidade de orbitais e o tamanho do átomo. E mesmo sendo um valor exotérmico negativo, quando a gente vai pensar na tendência da tabela periódica, a gente vai considerar o módulo desse valor. Então, a gente desconsidera a parte negativa. A gente pensa como se tudo fosse positivo para poder pensar na tendência se aumenta ou diminui. Então, pensando em módulo do valor, a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita ao longo de um período. Isso quer dizer que os átomos eles tendem a aceitar melhor o elétron da esquerda para a direita. Essa tendência ela é observada por conta da estabilidade. O átomo ele tende a ficar mais estável. Por exemplo, os átomos do grupo 7A, eles possuem a maior afinidade eletrônica, porque quando eles recebem um elétron, eles vão ficar com o octeto completo, uma configuração bem estável para ele. Agora, pensando nos gases nobres, que são do grupo 8A, eles possuem uma afinidade eletrônica altamente positiva. Isso quer dizer que para eles não é favorável receber aquele elétron, porque eles já possuem uma configuração fechada e estável. Não faz sentido para eles receber um elétron quebrando essa estabilidade de gás nobre. Agora, pensando na tendência da afinidade eletrônica ao longo de um grupo, que são as colunas, ele tende a diminuir de cima para baixo e, de forma contrária, tende a aumentar de baixo para cima. Ele diminui de cima para baixo se a gente pensar no raio. Porque o elétron que vai ser adicionado, ele vai ser adicionado na camada mais externa. E o núcleo ele não vai ter tanta força de atração ali pelo elétron muito externo que ele vai receber. Por isso aquele elétron ele fica mais solto e ele não tende a receber muito bem aquele elétron. Agora, pensando de modo contrário, que é quando ele aumenta de baixo para cima, a força de atração do núcleo por aquele elétron que vai entrar vai ser bem maior. Ele vai estar mais próximo do núcleo. Então, quando aquele elétron entrar, o núcleo ele vai segurar melhor aquele elétron que vai entrar na camada mais externa. Nessa tendência de afinidade eletrônica, a gente tem algumas observações ali. Que, por exemplo, os átomos do grupo 2A, eles possuem orbitais preenchidos, que são os orbitais S. Por isso, eles têm uma afinidade eletrônica tão baixa assim. Por exemplo, no caso do berílio e do magnésio, eles possuem afinidade eletrônica até positiva. Para eles não é tão favorável receber um elétron. Isso acontece devido à estabilidade daquele orbital que já está preenchido. O mesmo efeito ali da quebra de tendência é observado no grupo 5A, porque eles têm orbitais semi-preenchidos, aqueles orbitais P. Eles estão semi-preenchidos, de forma que para ele também não é tão favorável receber um elétron. Por isso que eles também quebram a tendência de aumentar.
Essa observação ela está escrita embaixo da tabela periódica ali. É importante também vocês perceberem essas observações de quebra de tendência, que está ligada à estabilidade do orbital, quando ele está preenchido ou semi-preenchido. Dessa forma, não vai ser tão favorável o ganho de elétrons. Por fim, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail que está escrito abaixo, ou mandar uma mensagem caso tenha meu contato pessoal. Fiquem à vontade.